Então, vamos retornar. Já coloquei aqui a gravação para começar de novo, tá? Então, só relembrando o que a gente viu agora há pouquinho, ó. Então, eu quero resolver uma equação do tipo a elevado a x é igual a b. Né? Então, o primeiro passo é tentar escrever o b como uma potência de base a, né? Uma potência da mesma base que eu tiver do lado esquerdo lá da minha equação, né? Por quê? Porque se eu conseguir escrever que a elevado a x é igual a elevado a n, então eu vou desconsiderar as bases e igualar os expoentes, né? E aí dá a solução da minha equação, tá bom? De maneira geral, a gente viu que a gente pode pensar isso aí em termos de função. A elevado a uma função é igual a elevado a uma outra função. Desde que a base seja a mesma, né? Ó, a e a, né? Se eu tiver uma igualdade dessa forma, eu posso desconsiderar as bases e igualar os expoentes, que no caso vão ser funções, né? E aí eu vou resolver a equação que vem a hora que eu faço essa igualdade aí dos expoentes, tá certo? Por último, para terminar essa parte de equação exponencial, ó, em algumas situações pode ser útil que você troque um elemento exponencial, né, uma coisa do tipo a elevado a x, por uma nova variável. Você pode fazer a elevado a x igual a y, a elevado a x igual a t, sei lá. Você vai trocar esse elemento exponencial por uma variável nova. Com isso, você vai gerar uma equação que é possível de ser resolvida, e para você determinar a solução em x, você vai voltar nessa mudança que você escreveu aqui, tá? Por exemplo, então vamos pegar aqui exercício 3, para a gente ver como é que funciona. Vamos lá. Por exemplo, né? Eu quero resolver uma coisa do tipo aí, vou colocar aqui embaixo. 4 elevado a x, menos 6 vezes 2 elevado a x, mais 8 é igual a 0. Bom, eu já tenho aqui, ó, um 2 elevado a x. Então, talvez fosse bom eu tentar transformar esta outra exponencial em uma exponencial de base 2, né? Entre as duas, essa aqui, a base é menor. Então, talvez fosse melhor transformar essa exponencial em uma coisa desse tipo. Ah, professora, o 8 é 2 ao cubo, já posso trocar? Poderia até trocar, mas como a gente vai utilizar essa ideia aqui, ó, de trocar um elemento exponencial por uma nova variável, então o que for número sozinho, a gente por enquanto não vai mexer, tá bom? Então deixa aquele 8 lá como 8 mesmo por enquanto. A gente só vai trocar esse 4 aqui, ó. O que é 4? Ah, 4 é 2 ao quadrado. Então, 4 elevado a x é 2 ao quadrado e o x lá fora de tudo, ó. Menos 6 vezes 2 elevado a x, mais 8, igual a 0, tá? Aí, o que eu quero fazer? Olha como é que está escrito aqui, ó. Aqui está escrito 2 elevado a x. Eu queria que esse 2 aqui também ficasse elevado a x, só que o x está lá longe, né? Será que não tem um jeito, não, de eu trazer esse x mais perto dessa base? Dá para ele jogar dentro, né, professora? Ficar 2x? Posso jogar dentro? Ficar o 2 pelo x? É, exatamente, trocar o 2 pelo x, é isso mesmo, ó. Eu até coloquei aqui na propriedade que, ela, ó, você pode inverter a ordem dos expoentes, né, ó. Pode ser n para dentro, n para fora, ou o contrário, ó. Porque, de todo jeito, a solução é a mesma. É o produto dos dois. Só que eu não vou fazer o produto, eu só vou trocar de lugar, tá? Eu só vou fazer assim, ó. Essa primeira aqui, eu vou trocar o 2
e o x de lugar aqui como expoentes. Ó, vai ficar assim, 2 elevado a x ao quadrado. Tá? Por que que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu queria que aparecesse o componente exponencial que eu vou substituir. Aqui, ó, 2 elevado a x, 2 elevado a x, ó. Agora está o mesmo componente, tá vendo? Então, eu vou fazer aqui uma mudança de variável. Eu vou tirar esse 2 elevado a x e vou escrever no lugar uma nova variável, por exemplo, t. Então, como é que vai ficar a equação? Vai ficar assim, olha lá, 2 elevado a x, tira. Coloca o t no lugar, só que tem um 2 para fora aqui, né? Um quadrado para fora, ó. Então, vem um quadrado aqui, ó. Aí, menos 6 vezes outro 2 elevado a x. Arranca ele e coloca um t no lugar. Aí, mais 8 igual a 0. Quando eu faço isso, o que é que apareceu aqui, ó, para eu resolver? Apareceu uma equação de segundo grau. Ah, professor, então é só resolver ela que já terminei o problema. Não, eu tenho que resolver ela, mas depois que eu resolver ela, eu tenho que voltar para cá, ó. Porque a resposta que eu estou pedindo, a solução que eu estou pedindo é em x. Se eu resolver essa equação, eu vou ter uma resposta em t, né? Então, eu posso facilitar a minha vida, mas eu não posso esquecer aquilo que eu estou procurando, tá bom? Vamos resolver essa equação aqui, ó. A vale 1, B vale menos 6, C vale 8. Delta, B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vai dar 36 menos 32. Vai dar um delta positivo, duas soluções, né? T, não é x que eu estou procurando, a equação é em t, né? Então, vou colocar t igual menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Arrumando um pouquinho, 6 mais ou menos 2 sobre 2. Então, eu vou ter dois valores de t possíveis, ó. Primeiro valor de t vai ficar 6 mais 2 sobre 2. 8 dividido por 2, 4. Segundo valor de t, 6 menos 2 dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. Ah, beleza, professora, beleza. Resolvemos a equação. Ah, então a solução é 2, 4. Não. Por que que não? Não, porque eu fiz uma mudança de variável lá atrás, né? Eu fiz a mudança de variável só para eu poder resolver de alguma forma a minha equação. Agora, eu tenho que voltar aqui, ó. Tenho que voltar nesse negocinho que eu escrevi aqui, ó. Tá? Então, vamos voltar. Vamos lá. Se 2 elevado a x é igual a t, então, primeiro valor de t que eu encontrei lá, qual foi? Olha lá, ó, 4. Então, olha lá, primeiro valor, 4. 2 elevado a x é igual a 4. Mais 4 é 2 ao quadrado. Então, 2 elevado a x é 2 ao quadrado. Mesma base dos dois lados, vou igualar os... Opa, com x perdido aqui, aqui não é x não, aqui é 4. Mesma base dos dois lados, eu vou igualar os expoentes, né? Então, vai dar x igual a 2, x igual a 4, desculpa. Olha lá, primeira solução, em x, né? Segunda, o meu segundo valor de t que eu calculei aqui deu 2. Olha lá, ó, 2. Então, Pro, volta. Oi, pode falar. ali não seria 2 elevado a 2? Ah,
Jesus amado, gente. Muito obrigada. 2 elevado a 2. Então, meu primeiro x é 2 como solução. Obrigada. Segundo valor, deu t igual a 2. Ah, então tá. Então, 2 elevado a x, que é igual a t, nesse caso, vai ser igual a 2. Só que 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. A gente não escreve, mas esse 1 está escondido lá, né? Então, bases iguais, vou igualar os expoentes. Então, isso aqui vai me dar uma solução, x igual a 1. Agora sim, qual é a solução em x? 1 ou 2? E o 4? Não, o 4 eu tinha escrito errado. Ah, eu tinha então é colocado 1 e 2, né? Eu tinha colocado 2 a quarta aqui, ó. Esse negócio de troca de variável, senhor, isso é matéria do colegial? Também, né? Também. Eu não lembro, não. Essa troca de variável, eu não lembro. Ah, sim, Lá no colegial, quando a gente trabalha com determinados tipos de equação, a gente não consegue resolver se não fizer uma mudança assim, né? Então, esse é um dos casos. É que eu peguei o bonde andando também, né? A senhora vai falar um pouco de composta ou não? Composta? Função Não. composta? Função Não. composta. Hoje é equação exponencial e função exponencial. Tem nada de composta hoje, não. Mas a senhora vai falar mais na frente, não? Não. Que ela é meio difícil, né, de entender também. Não, Mas tá bom. não é parte. Você... Só se tiver em alguma outra aula do curso. Nessa aula não tem. Entendi. É que se tiver no final alguma coisa assim, ajuda, né? Porque é difícil de entender. Então, Eles estão passando para a gente, sabe? É difícil, porque a gente não tem tempo nem para falar do assunto que a gente tem que falar, né? Que dirá sobrar tempo para falar de outra coisa. Né? Esse que é o problema. Tá bom? Eu não sei se vai ter, né, essa parte de operação de função, de composição mais para frente aí no curso de reforço. Acredito que tenha, né? Mas não vou te prometer, porque eu realmente não lembro, né? Como é que é o final. Então tá bom, pô. Mas se tiver, é bom que ajuda, porque é difícil, né? Uma matéria difícil. Então, olha lá. Item B agora, ó. 9 elevado a x. Luzinha aqui de vez em quando enrosca. 9 elevado a x, menos 2 vezes 3 elevado a x, menos 3 igual a 0, né? Então, olha lá, ó. O componente exponencial que eu tenho aqui, ó, que é o que tem a base menor, é o 3 elevado a x. Então, esse 9 elevado, né, da forma que apareça um 3 elevado a x na história, tá? Só que 9 é 3 quadrado, né? Então, esse 9 elevado a x, eu posso trocar por um 3 quadrado elevado a x. Aí, menos 2 vezes 3 elevado a x, menos 3 igual a 0. Olha lá, ó, de novo, apareceu potência de potência. Eu vou trocar os expoentes de posição. Ao invés de 3 quadrado elevado a x, eu vou escrever 3 elevado a x, o quadrado lá fora. Ó. Eu posso fazer isso, não tem problema. Tá bom? Qual a vantagem? A vantagem é que daí eu fico com o mesmo componente exponencial aqui e aqui, ó. Aí, agora que está o mesmo componente exponencial, eu posso fazer a mudança 3 elevado a x, eu vou tirar e vou colocar, por exemplo, né? Vou pôr a variável t de novo no lugar. Tá? Se eu trocar o 3 elevado a x por t, como é que vai ficar a minha equação? T quadrado menos 2 vezes t menos 3 igual a 0. Então, olha lá, de novo, virou uma equação de segundo grau. Tá? Aqui é uma equação com A igual a 1, B igual a menos 2, C igual a menos 3. Então, vamos ver quanto que dá o delta aqui. B quadrado menos 4 vezes 1 vezes C.
vai dar 4, menos, mais 12. Vai dar um delta 16 positivo. Ó. 2 valores de t possíveis. O t vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Arrumando um pouquinho, 2 mais ou menos 4 sobre 2. Vamos lá. Primeiro valor de t. Vai dar 3 e 2. Mais 4 2. sobre 2. Vai dar 6 sobre 2, 3. Segundo valor, 2 menos 4 sobre 2. Vai dar menos 2. Será que os dois vão servir? Não sei, né? Vamos ver. Então, olha lá. Agora que eu achei os valores de t, eu vou voltar aonde? Ó, eu vou voltar aqui, ó, para achar o x associado, né? Não adianta você chegar aqui e falar assim, a solução é menos 2 e 3. Né? Por quê? Porque essa solução é para t, não é para x. A gente tinha uma equação em x, então essa não é a solução que eu estou procurando. Esse é só um tira-gosto da resolução, né, professor? Depois tem que substituir, né? Só o tira-gosto, né? Então, olha lá. Se 3 elevado a x é igual a t, né? Foi essa mudança que eu fiz. Então, olha lá. Qual foi o primeiro valor de t que a gente encontrou aí? Foi 3. Então, vai ficar assim. Para esse valor de t, 3 elevado a x é igual a 3. Só que 3 é 3 elevado a 1. Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 1. Então, olha lá. Mesma base, expoentes iguais. Saiu a primeira solução em x, ó. Segunda, o meu t deu... Qual que é o outro valor? Menos 2. Menos 2. 3 elevado a x é igual a menos 2. Vixe Maria, que coisa doida. Será que a gente consegue resolver esse treco aqui, gente? Pode fazer 3 a menos 2? Primeiro, que ó, esquece o sinal negativo, pensa só no número, né? Eu vou conseguir escrever o 2 como potência de base 3? Não tem como, né? Essa parte aqui, ó, ela não resulta solução, não. Tá? Eu só consigo uma solução que veio do primeiro T. Esse segundo T aqui, para mim, empata a história. Tá bom? E se tivesse dado menos 3 aqui, será que teria solução? Bom, para cada valor que aparece, você vai tentar encontrar. Tá bom? No caso, o 2 eu não consigo associar como nada de base 3. Então, eu já sei que vai ser impossível de resolver isso aqui. Tá? Professora, tem como subir um pouquinho como você chegou no menos 2? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu acho que eu que fiz, né? Porque eu achei estranho. Menos 2 dividido por 2 teria que ser menos 1, não é? É menos 1, na verdade. Eu estava fazendo as contas aqui, eu falei, peraí, eu errei alguma coisa. Dá menos 1. Menos é isso 1. mesmo. Então fechou. Agora é só um sim. detalhezinho. Pequena coisinha de nada, né? Ó, t igual a menos 1. Porque 3 a 0 é 1, 3 a 1 é 3, né? Então, é 3 a 1. Vai dar 1. E aí eu volto, ó, na mesma história, tá bom? Eu estou associando uma coisa de base positiva aqui, né, ó, com um número negativo, não vai dar certo, tá? Para eu ter chance de ser negativo, essa base aqui, ó, ela teria que ser um número negativo, tá? Como a gente está trabalhando com as equações só com a base maior que 0, diferente de 1, então, realmente, eu não vou encontrar solução para esse treco aqui, não, tá? Então, essa aqui é uma que teve duas soluções em T, mas, quando eu volto para X, ela acaba tendo uma solução só. Tá ok? Perfeito. Perfeito. Então, bora voltar para cá para a gente falar um pouquinho agora sobre inequação.
Então, inequações exponenciais são sentenças da forma a elevado a x maior que b, ou então a elevado a x maior ou igual, ou então a elevado a x menor, ou então a elevado a x menor ou igual a b. Então, eu vou trocar o igual por maior, ou maior igual, ou menor igual. Tá? E vou continuar considerando que o A, né, que é a base da potenciação que aparece aí, ó, a base da parte exponencial, né, que aparece, é número positivo diferente de 1, tá bom? A primeira parte da resolução envolve expressar o número B como potência de base A. Não poderia ser diferente, né? Então, olha lá. Se B é A igual a elevado a N, então A elevado a X maior que B vai ser igual, vai ser equivalente, né? A elevado a X maior que A elevado a N, tá? A elevado a X maior ou igual a B, A elevado a X maior ou igual a A elevado a N, tá? Eu só estou trocando o B pela forma dele, né, escrita como potência de base A, tá? Depois, de acordo com o valor de A, que é assim, o A é positivo e diferente de 1. Então, esse A, ele pode ser um número que é maior que 0 e menor que 1, por exemplo, meio, 1/3, 1/4, né? 1/10. É um número que é maior que 0, mas é menor que 1, né? Ou ele pode ser maior que 1. Por exemplo, 2, 3, 4, e o próprio e é um número maior do que 1, né? 2,7, blá, 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 tá? Então, eu tenho duas possibilidades para esse valor de A aí, tá? Quando ele é maior que 1, a desigualdade da inequação se mantém. Então, olha lá, ó. A elevado a x maior que A elevado a n e A maior que 1, eu vou escrever que x é maior que n, tá vendo? Desconsiderei a base e peguei só os expoentes e mantive a desigualdade, ó. Maior, maior. Tá? Mantive por quê? Por causa desse A maior que 1 aqui, ó. Base maior que 1, tá? A mesma coisa vale para os outros, ó. A elevado a x maior ou igual a elevado a n, se o A é maior... Aí a propriedade, por causa da propriedade, né, professor? Que mantém, né? Aqui, na verdade, tem referência à função exponencial, né? O fato dela ser crescente ou decrescente, tá? Então, se o A for maior que 1, eu sempre vou manter a desigualdade. Se é maior, fica maior. Se é maior igual, fica maior igual. Se é menor, fica menor. Se é menor igual, fica menor igual. Se o A estiver entre 0 e 1, por exemplo, o A é meio, o A é 1/3, o A é 1/10, né? Qualquer número que dê 0, alguma coisa, tá? Qualquer número que esteja entre 0 e 1. A desigualdade da inequação inverte. Então, olha lá, se for A maior, A elevado a x maior que A elevado a n, vai ficar x menor que n. Inverteu, ó. Era maior, quando eu passo para os expoentes, fica menor, tá? Se for maior ou igual, vai inverter para menor ou igual. Menor, vai inverter para maior. Menor ou igual, vai inverter para maior ou igual. Tá? Então, quem vai mandar na questão aí da inequação exponencial é o valor de A. Se a base da exponenciação for maior que 1, mantém a desigualdade. Se a base estiver entre 0 e 1, inverte a desigualdade. Tá bom? Vamos ver se a gente entendeu? Ó. Por exemplo, na primeira que eu tenho aí, ó, 3 elevado a x maior ou igual a 1/9. A base é 3, certo? Né? Do outro lado não está escrito, mas eu vou arrumar para virar, né? O que interessa é que eu já estou enxergando aí. A base é 3. 3 é maior que 1. Então, quando eu for resolver essa inequação, como 3 é maior que 1, esse negócio aqui vai ficar mantido. Na outra de baixo, ó, a base é meio. Meio está entre 0 e 1. Então, esse treco aqui, ele vai inverter.
tá? Então, vamos resolver a primeira, ó. 3 elevado a x é maior ou igual a 1/9. Bom, 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. E 1 sobre 3 ao quadrado é a mesma... Opa, coloquei o x no lugar errado. E 1 sobre 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 elevado a menos 2. Tudo bem, gente? Já fiz mais rapidinho, porque a gente já viu essas propriedades aí, né? Nos outros exercícios. Então, agora eu já apliquei um pouco mais rápido. Mas tudo bem ou gerou alguma dúvida? Eu fiquei meio boiando. Tudo bem, pode seguir. Tá? Ó, o que eu fiz foi o seguinte, ó. O que é 9? 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 3 quadrado, correto? Tá? Correto. Aí, esse 1 sobre 3 ao quadrado tem uma Pode propriedade ser 3 lá... menos 2 para ir para cima, né? Exatamente, ó. Tem uma propriedade lá que fala assim, ó. Quando você tem 1 sobre uma potenciação, você pode jogar a potenciação para cima, só que você vai inverter o sinal do expoente. Tá? Então, aquele 3 quadrado que estava lá embaixo, ó, eu joguei para cima. Só que a hora que eu jogo para cima, ele troca o sinal. Era mais 2, fica menos 2. Tá? Esse 1 que estava aqui, ele continuou aqui. Só que 1 vezes esse negócio é o próprio negócio, né? Então, por isso que eu não coloquei 1 vezes aqui, tá? Porque 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa, tá bom? Enfim, escrevi os dois lados como potência de mesma base, né? Então, a base que eu estou usando aqui, ó, é 3, e 3 é maior que 1. Olha lá, ó, a base A é maior que 1. Quando a base é maior que 1, o que estava falando lá no slide? Estava falando que a desigualdade se mantém. A desigualdade se mantém. Então, eu vou, como a base... O expoente não conta, né, professora? O expoente não conta, então, mesmo sendo negativo. Só a base, Não, né? a base é o que eu vou desconsiderar. Ah, ó, a base é igual. Então, eu vou desconsiderar a base e vou trabalhar somente com os expoentes, tá? Só que o que eu tenho aqui é uma desigualdade, não é igual. Porque quando é igual, o expoente é igual e pronto. Mas aqui não é igual. Aqui é uma desigualdade. Então, como a base é maior que 1, a desigualdade vai se manter. Então, eu vou eliminar a base e vou escrever que o expoente do lado direito e o expoente do lado esquerdo estão relacionados com a mesma desigualdade que eu tinha aqui, ó, maior ou igual. Tá? Se você não pegou a primeira parte da aula, agora fica mais complicado, porque na primeira parte da aula a gente resolveu um monte de equação só com igual. Então, tem um monte de coisas aqui que eu estou falando que a gente já viu antes, né? Agora, só piorou a situação, porque acrescentou as desigualdades, né? Então, depois eu aconselho que você pegue o vídeo, assista com calma, para entender algumas coisas aí que eu vou passar meio rápido, tá bom? Ah, tá bom, professor. Tá gravado, eu dou uma olhada depois. Obrigado. Então, olha Essa lá. parte eu acho meio difícil também, quando nesses casos aí, que é entre 0 e 1. X maior ou igual a menos 2. Gente, não tem que resolver nada, já saiu pronta a resposta, né? A solução é este intervalo aqui, ó. A solução, nesse caso, é esse x maior ou igual a menos 2. Só que é um intervalo, tá? Não adianta você colocar assim, menos 2, menos 1, 0, 1. Não, é o intervalo, né? É do menos 2 fechado para frente, ó. Tá? Não é igual aos outros, que era só um número, 2 números, né? Não, esse aqui é intervalo. Joia? Vamos ver o caso B. Vou fazer um caso de cada, né?
meio elevado a x é menor que 1/8. Vamos lá. Meio elevado a x é menor que 1/8. Bom, qual que é a base dessa equação exponencial? A base dessa equação exponencial é esse meio aqui, ó. Tá? Então, eu já estou vendo que a base meio é um número que está entre 0 e 1. Né? Porque 1 dividido por 2, meio, é isso aqui, ó, é 0,5. Então, é um número que está no intervalo de 0 a 1, ó, não é maior que 1. Ou seja, quando eu for resolver, de fato, a inequação, eu vou ter que inverter essa desigualdade aqui, tá? Mas, por enquanto, vamos só arrumar, né? Ó, meio elevado a x é menor que... deixa eu ver, 1/8, 8. 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, 8 é 2 ao cubo. Quase apareceu, né? Mas esse cubo aqui está dificultando as coisas. Será que eu posso colocar esse cubo aí, ó, para toda a fração? Se eu fizer isso, será que eu estou mudando o número? É só você ver, olha lá, ó, 1 ao cubo dá 1 mesmo. 2 ao cubo dá o 2 ao cubo que está aqui, ó. Tá? Então, eu posso escrever isso aqui jogando 3 para fora de tudo, que eu não mudei o número, continua sendo a mesma coisa, tá? Para que eu fiz isso? Para poder enxergar a mesma base dos dois lados, ó. Eu tenho uma potenciação de cada lado, só que é a mesma base dos dois lados, tá? A base, vou escrever igual eu escrevi no outro, ó. A base dessa inequação é meio, que é um número que está entre 0 e 1. Logo, a desigualdade... Muda, né? Tem que mudar. Inverte, então, x é maior que 3. Tem que ser maior que 3. A desigualdade deve inverter. É isso aí. Ela Então, tem x que vai ser maior que 3. inverter, né? Então, eu vou desconsiderar a base. Esquece o meio, joga o meio fora. Eu vou trabalhar só com os expoentes agora. Só que a hora que eu for escrever a inequação, eu não posso escrever mantendo a igualdade. É menor? Vou deixar menor, ó. Não posso não, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter. Então, aqui vai ter que ficar maior, tá? Ó, em relação à inicial, ela está invertida, tá bom? E aí eu já tenho, na verdade, a solução, porque o x já está isolado, né? Não tem mais o que fazer aqui não, tá? Então, a solução aqui é x maior que 3, que é esse intervalo aqui, né? Ó, tem o número 3 aberto, porque não tem o igual. X maior que 3 vai embora para lá. Só mais uma perguntinha. Nesse caso aí, não colocar mais 3 até o infinito, não? Quando tem o infinito? Ou só quando pede infinito? Pode ser também. Isso daqui é a mesma coisa que você Pode ser assim, colocar 3 assim, mais até o infinito ou não? ó. Qual que seria o correto? Ó, pode ser assim também. É a mesma coisa, Ah, é? tá? É a mesma coisa. Desde que esse intervalo aqui esteja assim, né? Ó, aberto. Aberto, porque tá aberto lá, tá certo. Bola Tá bom? aberta, né? Isso. Tá, joia. Joinha. Então, isso aqui foi o que a gente resolveu, né? E a inequação, ela funciona de forma geral também, tá? Ao invés de ter x e número, né, que foi o que aconteceu agora, você pode ter função, tá? Mas você vai continuar se baseando na questão aí da base, se ela é maior que 1, se ela é menor ou igual, tá? Então, por exemplo, ó, vou fazer um só para poder ilustrar como é que funciona com a funçãozinha, tá bom? Para a gente poder falar um pouquinho que seja da função exponencial, né?
Olha lá. O que eu tenho aqui nesse caso? Ó? 2 elevado a 3x menos 1, menor ou igual 1/8. Ah, mas 8 eu sei que é a mesma coisa que 2 ao cubo. A base aqui é 2, né? Aqui também é base 2, só que ela está aqui embaixo, né? Ela está aqui embaixo, ela está me atrapalhando aqui embaixo. O que eu vou fazer? Jogar para cima. A hora que eu jogo para cima, o que vai acontecer com o sinal do expoente? Vai inverter. Então, 2 elevado a 3x menos 1 vai ser menor ou igual a 2 elevado a menos 3. Aí, agora sim. Agora ficou base 2 desse lado, base 2 desse lado. Posso desconsiderar a base e trabalhar só com os expoentes, né? No caso, a base aqui é 2, né? E é maior que 1. Se a base é maior que 1, a gente mantém a desigualdade. Ou seja, quando eu for escrever agora usando os expoentes, eu vou escrever assim, né? 3x menos 1 mantém a desigualdade, então é menor ou igual a menos 3. E aí eu tenho que resolver essa inequação de primeiro grau, né? Como é que faz? Isola o x, né? 1 subtraindo vai passar somando. Menos 3 mais 1 fica menos 2, né? 3 multiplicando vai passar dividindo. Como 3 é positivo, ele passa dividindo e isso aqui não muda, né? Porque se o 3 fosse negativo, teria que mudar, tá? Então, vai ficar tudo do mesmo jeitinho, porque esse número aqui é um número positivo, ó. Ou seja, qual que é a solução? X menor ou igual a menos 2/3. Menos 2/3. Se eu quiser escrever com intervalo, fica como? Vamos fazer o desenho, né? Seria assim, ó. Você tem o menos 2/3, fechado, e tudo que é menor que ele, ó. Então, poderia escrever assim, né? De menos infinito até menos 2/3. Aí, aqui no 2/3 vai ser fechado. Tudo bem? Ótimo, professor. Se eu tivesse aditivo da senhora na minhas aulas todas, eu tirava só 10. Ai, que curso que você faz? Eu vou trocar de professor só para ver. Aí eu vou mudar até para a noite para ver se muda, porque eu estou fazendo edifício, que é difícil, senhora. É difícil fazer edifício. Eu dou aula para o pessoal da manhã. Então tá difícil o negócio, viu? É que é difícil, gente. Sem uma base matemática boa, é mais difícil ainda, né? Então, quando você não tem uma base matemática boa, né? Teve um ensino meio fraco lá para trás. Ou às vezes eu joguei bolinha com o Dom Pedro ainda. Aí a senhora imagina, né? Isso que eu ia falar. Às vezes você até teve um ensino muito bom, mas já faz alguns anos. Aí também a cabeça meio que trava um pouquinho. Já vai falhando tudo. Por isso eu falo, a molecada que é jovem, aproveita, porque com o tempo a memória vai falhando. Então, aproveita agora para fazer tudo que tem que fazer, porque depois é só Depois descansar. que a cabeça trava, não tem mais jeito, né? Não tem jeito mesmo, não. Fica difícil. Que nem computador, vai dando umas pancadas aqui, umas pancadas ali, mas é complicado. Né? Tem hora que não vai nem com a pancada. Então, vamos lá, gente. Função exponencial, só para falar um pouquinho dela, né? Aproveitando aí a questão da equação e da inequação, tá? Vamos lá. A função exponencial, ela vem da operação de potenciação, né? A lei de formação dela vai ser dada por uma coisa assim, ó. A elevado a x, onde A é um número maior que zero, diferente de 1, né? É um número positivo, diferente de 1, tá? Igualzinho a gente viu lá na equação exponencial e na inequação exponencial, tá bom? Uma das características dessa função é que ela não tem raiz.
A curva da função exponencial não encosta e nem cruza o eixo x, né? Porque, não sei se vocês já chegaram a ver lá na disciplina de vocês, lá no cálculo, né? Que o que é a raiz da função? É o número x, onde a curva cruza o eixo x, né? Ou encosta no eixo x. Então, uma das características da função exponencial é que ela não tem esse número, né? Ela não tem raiz, tá? Isso quer dizer que a função não assume o valor y igual a zero, né? Ou que a equação a elevado a x igual a zero não tem solução. De fato, não tem, né, gente? O único número que elevado a qualquer coisa pode dar zero é o próprio zero. Mas que jeito que esse A vai ser zero, se eu já escrevi aqui atrás, ó, que A é maior que zero. Eu não falei que ele é maior ou igual, falei que ele é maior. Então, se ele não pode ser zero, essa equação tem solução mesmo não, tá? Outra característica da função é que, independente do valor de A, né, positivo diferente de 1, o intercepto é sempre o número y igual a 1. O que é o intercepto? O intercepto é o número y onde a curva cruza o eixo y. Tá? Olha lá. De fato, como o intercepto é o número y do ponto 0y, olha lá, ó, o x tem que valer 0 nesse caso, né? A curva cruza o eixo y neste ponto. Se o x é 0, vou calcular a função. Olha lá. F de 0 vai ser o quê? A elevado a 0. Mais A elevado a 0 é sempre 1. Y é igual a 1. Pessoal, tem o microfone aberto, e aí tem uma conversa aí nesse microfone. Três crianças, tem três, que ela acho que ela mora de aluguel. Esse encontro, quem que é? É, três. Engordou e cuida de 3 criancinhas. Pronto. Tá? Então, a função exponencial não tem raiz e tem intercepto sempre y igual a 1. Então, ela não cruza o eixo x e ela cruza o eixo y sempre no número y igual a 1, tá? São as duas principais características desta função, tá bom? Como a gente tem o A pode ser maior que 1, ou o A pode ser um número entre 0 e 1, a gente vai ter dois tipos de gráfico para a função exponencial. Então, quando o A for maior que 1, o gráfico vai ter esse aspecto aí da figura que está aparecendo para vocês. Tá bom? Vamos ver quais as características da função, até observando o gráfico para ajudar um pouco, né? Então, primeira coisa, domínio. O que é que eu posso colocar no lugar do x na função A elevado a x? Eu posso colocar qualquer valor real, qualquer número de x serve para eu calcular a função exponencial, tá? Contradomínio é o eixo y inteiro, tá? E imagem, nesse caso, é a parte do eixo y onde eu estou vendo curva. Onde que eu vejo a curva verde? Eu vejo do y, ó, maior que 0. Tá vendo? Não tem y igual a 0 e não tem y negativo. Tá? Então, olha lá, a imagem é R mais asterisco. Asterisco é, eliminei o 0 da história. E o mais é y positivo. Tá bom? Não tem raiz, né? Essa curva não vai nem encostar no eixo x e nem cruzar. Tem intercepto y igual a 1, ó. Onde foi que a curva cruzou o eixo y? Cruzou no y igual a 1, que é o ponto cartesiano, olha lá. X igual a 0, y igual a 1. É positiva em todo o domínio. Tá vendo que a curva está sempre para cima do eixo x? Para cima do eixo x é y positivo. Então, essa função é sempre positiva, tá? É crescente, ó, os valores dela vão aumentando, tá vendo? A curva está subindo. Uma curva que está subindo é porque a função é crescente, tá?
Não tem ponto de máximo, nem de mínimo local, nem absoluto. Isso aqui eu não vou entrar no mérito da questão agora, porque vocês provavelmente, se não começaram a falar disso, né, crescente, decrescente, máximo, mínimo, logo vocês vão começar a falar na aula de cálculo, tá? Então, não vou entrar no mérito dessa questão, não. Fica só como, como é que eu diria, uma informação sobre a função, tá? O máximo é o delta, menos delta lá e o menos B, né, professor? Não, Menos não, B não, não, não. 2A, que acha o vértice lá? É isso? Não, ponto de máximo, ponto de mínimo é coisa assim, ó. Por exemplo, se a sua função fosse assim, por exemplo, ó. Isso aqui é um ponto de máximo local. Então não. Eu estou fazendo confusão com o segundo grau lá, que faz a Também, parábola, né? também, ó. Se você tiver uma função de segundo grau assim, esse cara aqui é um máximo absoluto. Se for uma função de segundo grau assim, esse cara aqui é mínimo absoluto. Tá? Então, a diferença entre máximo e mínimo local e absoluto é essa, ó. Esse é o menor valor possível, não tem ninguém menor, é mínimo absoluto. Esse é o maior valor possível, não tem ninguém maior, máximo absoluto. Esse é máximo local, por quê? Porque tem gente maior que ele. Então, ele é máximo local. Esse é mínimo local, por quê? Porque tem gente menor que ele. Então, ele é mínimo local. É como se tivesse uma escala no máximo, né? O máximo do máximo, não é isso? É mais ou menos isso. Tá bom? O pessoal tem cabeça para fazer isso, né, professor? Pensar assim. Mas aí, quando chegar... Então, quando é função, não tem isso, segundo grau nem primeiro grau, né? Quando é função, né? Quando é função, não tem equação primeiro grau. Quando é função, né? Ou é simples, não, é composto, mas não tem primeiro e segundo grau. Né? Existe função de primeiro grau, existe função de segundo, existe função exponencial, existe função logarítmica, existe função trigonométrica, e aí existe função composta, que é quando você mistura duas ou mais, né? Tá? Existem vários tipos de função, não tem só uma ou duas, tem infinitas, né? Se você for pensar. Tá? A concavidade da curva, a abertura da curva. Você está vendo que a abertura é para cima, né? Ela é aberta para cima. Então, a gente fala que a concavidade é para cima. Tá? Não é sobrejetora, porque a imagem é diferente do contradomínio. Aqui, ó. Tá? É injetora, porque cada valor de y está associado a um único x. Então, se ela não é sobrejetora, ela não é bijetora, tá? Não sei se vocês falaram de inversa ou vão falar, mas já devem ter ouvido falar desse negócio de bijetora aí, tá? Não é par nem ímpar. Se você observar a curva, não tem simetria da curva nem com relação ao eixo y e nem com relação ao ponto origem. Então, é uma função que não é par e também não é ímpar. Tá? E se... vamos fazer como exemplo, ó, o gráfico da função e elevado a x. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma tabelinha com alguns pontos, tá? Ó, lembrando que esse e, né, é o número aproximadamente... eu falei que era 7,28, não é? Desculpa, é 7,18, tá? Ou 718, tá? Então, olha lá. O e é aproximadamente 3, né? Número de Euler, tá? Essa função e elevado a x é uma função muito utilizada no cálculo diferencial, com muitas aplicações em biologia, saúde, economia e por aí vai, tá? E vamos fazer uma tabelinha de valores para essa função. Olha lá, ó. Para x igual a menos 3, joga na calculadora. Na calculadora tem a função exponencial, né? Exponencial de menos 3 vai dar aproximadamente 0,0498. Então, eu vou ter um par no plano cartesiano, x igual a menos 3, y igual a 0,05, né? Ou 0,0948, tá? Para x igual a menos 2, o valor da função dá 0,1353. Para x igual a menos 1, 0,3679. Para x igual a 0, dá 1. Para x igual a 1, 2,718. Para x igual a 2, 7,389. Para x igual a 3, 20,086, tá?
Então, todos esses valores aqui, ó, eu encontrei como? Jogando esses valores de x na função exponencial da calculadora. A calculadora fez para mim, tá bom? Esses pares aqui, xy, ó, eu vou jogar no plano. Então, olha lá, primeiro par, menos 3, 0,05. Vai dar bem pertinho, parece que está em cima do eixo, mas não está, está um pouquinho para cima, tá? Ó. Menos 2 e 0,14, 0,13, né? Ó. Menos 2, 0,13. Também parece que está em cima do eixo, mas não está. Menos 1 e 0,4. Ó, menos 1, 0,4. 0, 1. 0, 1. 1, 2,7. 1, 2,7. 2, 7,4. 2, 7,4. 3, 20,09. 3, deu um pulão lá para cima, ó. 20,09, tá? Então, aqui eu coloquei os pontos que eu calculei na tabela. Aí, o gráfico, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar uma curva unindo esses pontos aqui, ó. Então, o gráfico vai ficar assim, ó. Uma curva passando por esses pontos, tá? Dá a impressão que a curva, ela cola em cima do eixo X aqui, né? Mas ela não cola, tá bom? Quanto menor o X, mais perto de zero é o valor da função, mas ele nunca vai chegar em zero. Ele só vai ficar cada vez mais perto do zero, nunca vai chegar. Joia? E quando A está entre 0 e 1? Então, olha lá, ó, quando A é maior que 1, a gente sempre vai encontrar uma curva assim. Uma função crescente, positiva, que passa pelo y igual a 1. Quando a gente tem o A entre 0 e 1, olha o que aconteceu com a curva. Ela inverteu, tá vendo? Ó? Ela inverte por causa do valor de A, tá? Ela continua passando pelo 1 aqui, tá vendo? Ó? Mas agora ela não é mais crescente, né? Ela é decrescente. O resto é tudo igual. Domínio R, contra domínio R, imagem Y positivo, né? R mais asterisco, o zero não. Não tem raiz, não encosta no eixo X. Tem intercepto Y igual a 1. É positiva, você vê que a curva está sempre na parte do Y positivo, né? Então, é positiva em todo o domínio. Olha lá, a única coisa que é diferente da outra, ó, ela é decrescente, ela vai diminuindo de valor por causa do valor do A, da base da exponencial, tá? Não tem ponto de máximo nem de mínimo local, nem absoluto. A concavidade, a abertura da curva, continua sendo para cima. Tá? Não é sobrejetora, porque a imagem ainda é diferente da contra-imagem. A imagem ainda é diferente do contradomínio. Tá? É injetora, cada valor de y está associado a um único x, mas como ela não é sobrejetora, ela não é bijetora. Tá? Não é par nem ímpar. Né? A curva não tem simetria com relação ao eixo y, então ela não é par. E também não tem simetria com relação à origem. Teria que ter uma coisa igual aqui e aqui, ó. Tá? Então, ela também não é ímpar, tá bom? Como exemplo, ó, vamos esboçar o gráfico da função meio elevado a x. Meio elevado a x, a gente pode reescrever e acaba virando uma coisa assim, ó. 2 elevado a menos x, tá vendo? Mudou o sinal da variável. Por isso que ao invés de ser uma função crescente, vai ser uma função decrescente, tá? Isso tudo porque o A é um número entre 0 e 1, né? Porque senão não daria para fazer isso, tá? Tabela de valores, olha lá, ó. Peguei os valores para x lá, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e pedi para a calculadora calcular 2 elevado a menos um número. Então, olha lá, por exemplo, menos 3.
2 elevado a menos 3, né? Ó, o menos daqui e o menos do número. Acaba virando 2 ao cubo, 8. Quando eu coloco menos 2, o resultado vai ser 4. Olha lá, diminuiu. Quando eu coloco menos 1, o resultado é 2, diminuiu. Quando eu coloco 0, o resultado é 1. Quando eu coloco 1, o resultado é meio. Tá vendo? Tá sempre diminuindo os valores, né? Para fazer o gráfico, eu peguei os pares ordenados, x e y calculado, e coloquei lá no plano. Olha lá, primeiro par, menos 3, 8. Menos 3, 8. Segundo par, menos 2, 4. Menos 2, 4. Terceiro par, menos 1, 2. Próximo par, 0, 1. Próximo par, 1, meio. 1, meio. Próximo par, 2, 0, 25. 2, 0, 25. E o último, 3, 0, 125. 3, 0, 125. E aí, para fazer o gráfico, eu passo uma curva aqui, né? Juntando todos esses pontos. Então, tá aí a curva da função meio elevado a x, tá? Então, veja como é diferente. Ela nunca vai encostar no x, né, professor? Não. Ela vai sempre ralando, mas nunca vai encostar até o finito, né? Exatamente. Nem quando A é maior que 1 e nem quando A está entre 0 e 1. Tá? Ela nunca vai encostar no eixo X. Ela só vai lá beirando, 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 mas nunca encosta. Tá bom, gente? Dúvidas? Tudo certinho?